Olá, meus prezados professores, muito boa tarde. É uma ocasião muito especial esse momento na minha vida de estar aqui hoje diante de vocês, na possibilidade de fazer uma apresentação, da defesa do mestrado com o título Tudo é Violência, Viver é Violência. Representações sociais de mulheres em situação de rua na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte sobre violência. Essa ocasião ela provoca, diretamente a mim, pela trajetória, pelo processo ao qual eu vivenciei, nas tramas da psicologia social, dos trabalhos sociais com populações vulnerabilizadas, e é daí que surge então o interesse pela pesquisa, trabalhando com populações que estão em situação de vulnerabilidade sociais em detrimento de uma série de situações que estão postas a essas pessoas, então a exclusão social baseado na ausência de emprego, no uso abusivo de álcool e outras drogas, na situação de trabalho com prostituição, esses elementos, adolescentes, que estão envolvidos com atos infracionais, esses elementos fizeram com que a minha trajetória tivesse muito envolvida com o campo, da psicologia social dentro dos processos das políticas públicas, especificamente dentro da Secretaria de Assistência Social, onde hoje eu atuo na função de coordenador do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e dos quais tem 4 serviços que são ofertados a 4 tipos de populações específicas, e eu não vou me adentrar nisso, mas uma das populações é o SEAS, é o Serviço Especializado em Abordagem Social. A finalidade de apresentar, trazendo já para o campo da justificativa, ou esses elementos, do porquê, assim, que a gente teve as possibilidades de dizer disso enquanto uma indagação, enquanto uma investigação social, que foi a necessidade mesmo de reconhecer a identificação dessas pessoas, baseadas mesmo no crescente número de pessoas que estão em situação de rua, no crescente número de mulheres que estão em situação de rua, a representação que essas pessoas têm para os munícipes, considerando alguns elementos e algumas ferramentas que nós temos que foram apresentadas dentro da dissertação, que um dos quais é o SAC Web, que é um sistema de gestão que recebe denúncias e solicitações, manifestações dos cidadãos visando aí a resolutividade de eventuais problemas no campo psicossocial e socioassistencial, da saúde, da política urbana. Então tem uma série de endereçamentos e nós recebemos então as demandas que são voltadas para a população em situação de rua. Um outro fenômeno que justifica a nossa investigação é essa baixa efetividade nas intervenções com mulheres em situação de ruas. Essas mulheres, elas eventualmente não aderem às ofertas dos serviços, a gente mobiliza com ações, com projetos, programas, e esse lugar que elas ocupam dentro dessas relações que faz com que nós pensemos o porquê que essas mulheres não acessam os serviços, ou quando acessam de uma maneira hostilizante, ou eventualmente reclamando pelo lugar do seu direito, E então uma das justificativas que se põe também é entender um pouco esse fenômeno, para analisar de como nós podemos intervir aí de maneira eficiente e efetiva no acompanhamento às mulheres em situação de rua. Então, de maneira geral, o objetivo da pesquisa, ele está como parâmetro analisar as representações sociais de violência para mulheres da Centro-Sul, esse é o objeto principal da nossa investigação, assim, enquanto ponto de partida para nós pensarmos
os objetivos específicos, né, que seria aí traçar esse perfil da mulher, como que essa mulher se organiza diante dos processos afetivos, sociais, comunitários, laborais, qual que é a sua forma de reorganização subjetiva diante das suas vulnerabilidades, dentro da própria violência. Identificar as representações sociais dessas mulheres sobre a violência, né? Então, considerar que a partir do seu discurso, da sua fala, nós podemos mapear, né? E aí analisar as repercussões dessas representações e vivências para mulheres em situação de rua. O percurso metodológico que nós utilizamos foi a abordagem qualitativa descritiva, né, que é um elemento importante, uma ferramenta importante para poder mensurar, identificar e trazer novos elementos, né, baseados aí com uma conversação livre, entrevistas, com um eixo norteador, que é o tema acerca da violência, né, e isso permite com que haja, né, um encontro desse sujeito nas entrevistas com o entrevistador, né, com esse sujeito que media o diálogo, mas ao mesmo tempo impacta esse usuário que está sendo investigado, né, esse é o nosso objeto de pesquisa, mas também é impactado por ele, né? Então, esse é um encontro, e esse encontro traduzido nessa dialética, né, que permite aí uma crítica, uma autocrítica e o contraditório, né, a escuta, o processo de elaboração que vai se dando dentro dessa trama. Esses são os elementos importantes assim que nós esperamos que possamos, né, apresentar como estratégias metodológicas. Para além da análise, né, qualitativa descritiva, nós também aplicamos um questionário com perguntas diretas, com respostas objetivas que nos forneceriam aí dados quantitativos e também questões abertas, né, que nos trariam novos elementos qualitativos para essa população. Dessa maneira, então, nós apresentamos 21 questionários, né, questionários / entrevistas, porque esses questionários eles foram feitos dentro de uma abordagem, né, onde que ambientou-se, né, essas usuárias e apresentou para elas possibilidades de determinar aí possibilidades de responder esses espaços que estavam postos nas entrevistas. E a gravação das entrevistas narrativas, né, foi através do consentimento livre esclarecido, nós tivemos a possibilidade de efetivar as gravações, posteriormente as transcrições dessas gravações, para nós trabalharmos com elas, né, nas entrevistas, através aí do método de análise de conteúdo, conjugado aí com a análise léxica desses conteúdos, né? Então, toda a transcrição foi trazida para uma plataforma, né? Nós trouxemos elas para o Word e fizemos o desenvolvimento. O percurso metodológico nos traz essas formas que elas servem de elementos e se justificam através da nossa fundamentação teórica. Ficou um pouco bagunçado, eu vou procurar avançar apenas na descrição do espaço que nós temos aqui, né, de apresentação, que seria aí o movimento sócio-histórico, né? Então a gente tem um movimento de apoio da população em situação de rua trazido em decorrência da pastoral, né? A pastoral em situação de a pastoral de rua, ela vem para fazer esse apoio. O movimento nacional de pop rua, né, que é um movimento que se organiza em torno dos atores sociais, da sociedade civil organizada, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, defensores públicos, as pastorais, as arquidioceses. Toda essa estrutura ela vem trazendo uma série de insumos de defesa de direitos das populações vulnerabilizadas e que tangencia aí, então, a materialidade através das políticas públicas. É importante entender, então, que as políticas elas só se constituem enquanto legislação de oferta de garantia de direitos sustentada em legislações precedentes, mas que também foram provocadas através desse movimento social, né, através de percursos longos dentro das relações com os usuários em situações de vulnerabilidade. Então, os nossos marcadores, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 93,
a Política Nacional de Assistência Social, a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua, em 2008, o Sistema Único de Assistência Social, em 2011, enquanto um sistema único que organiza, né, o que era anteriormente a isso, né, as deliberações dadas em referendos, em documentos públicos, em manuais, né, o PNAS, né, que nós trouxemos lá em cima, que é esse plano da organização nacional do que seria baseado em Constituição, e a tipificação nacional dos serviços assistenciais, que é o que? A materialidade, dizer como que cada tipo de serviço, em cada nível de estrutura, né, a gente está dizendo de estruturas do nível da proteção social básica, onde nós ainda temos vínculos afetivos, familiares, sociais e comunitários. Então, a tipificação ela vem traduzir o que se executa dentro desse perfil, do nível de proteção social especial de média complexidade, quando já romperam-se alguns vínculos com adolescentes envolvidos nos atos infracionais, com a expulsão das pessoas dos seus domicílios, com a entrada no cenário do uso abusivo de álcool e outras drogas, situações de violências, as mais diversas violências contra mulheres, crianças e idosos, a própria situação da exposição à rua, né? Esses são elementos importantes que trouxeram uma caracterização baseada no que os serviços ofertariam através da tipificação nacional dos serviços. E na alta complexidade seria já quando os vínculos foram rompidos totalmente e que é necessário a entrada do Estado para substituir essa função protetiva, né, através dos acolhimentos institucionais, das instituições de longa permanência, abrigos, albergues, repúblicas, né? Então, considerando isso, a fundamentação social, a fundamentação teórica, né, que a gente traz para o campo do saber, para poder dialogar com as políticas públicas, com o movimento, né, sócio-histórico, é Émile Durkheim, né, que ele traz para nós esse início dos processos, né, assim, que vão se trabalhar com as maneiras que determinam, né, como agir, como pensar e sentir do indivíduo, mas ele traz algumas prerrogativas que são muito distintas e peculiares em relação aos outros percursores dessa teoria da representação social que surge com Émile Durkheim, que é esse processo da exterioridade, né, que não está apenas no indivíduo, né, de um processo de coerção que é exterior ao sujeito e que exerce pressão sobre ele, que exerce coerção sobre ele, né, e essa pressão que é exercida sobre ele, né, assim, isso traduz de uma maneira em que o sujeito ele é impelido a reconhecer os processos, né, assim, da exterioridade, do que está suscetível a esse ambiente, né, de pensar aí os elementos, por exemplo, a cultura, o cotidiano, práticas rotineiras, né, ir ao mercado, tomar banho, pagar impostos, né, esses elementos que são exteriores, são inerentes a eles, né, exteriores, exercem coerção e são generalizados, assim, a gente não está dizendo de uma particularidade exclusiva do sujeito. Né? No campo 2, a gente tem Serge Moscovici, que vem apresentar, então, a transição, né, do que é do individual e o que é coletivo, ou seja, é um conjunto dinâmico e essas interações entre os dois, elas produzem aí uma relação de processos que tanto mobilizam o sujeito a sentirem, pensar e agirem, mas com esse movimento, né, com essa interlocução entre o que é do sujeito individual e do sujeito social. Denise Jodelet, que vem trazer para a gente, né, as perspectivas dimensional processual, que elas produzem aí conosco, né, nomeações de diferentes aspectos da realidade diária, da forma como essas pessoas interpretam as tomadas de decisões e como o indivíduo vai compreendendo, administrando o mundo, né, baseado aí nos elementos que ela traz, né, e a Ribeiro, né, eu tive a oportunidade e o privilégio de ser co-orientado por Luiz Paulo Ribeiro, e a Marisabel Antunes Rocha, eles traduzem, né, que o processo das representações também estão conectados a um sistema de valores e crenças do indivíduo, baseado nas construções que eles têm, né,
e as significações dessas redes, assim, né, já ancoradas anteriormente, que é esse processo anterior que nós dissemos, e isso produz então um impacto do movimento das representações sociais, que é um elemento importante que a gente vem trabalhando. Né? Então, considerando esses fatores no campos teóricos e, né, essa fundamentação teórica, a gente vai para as nossas execuções do processo, né, de atividade, que impacta diretamente na execução do serviço. Né? Então, na primeira parte, nós atuamos com um capítulo que dizia sobre a formação desse sujeito, né? Quem é os sujeitos em situação de rua, que eram traduzidos dentro do tempo e espaço, e é baseado nisso que ele era nomeado. Né? Então tem um lugar da subversão, da loucura, da mendicância. Né? Um dado período ele é reconhecido sobre essas nuances, e para cada atitude social e formas de lidar no ambiente, ele era enquadrado numa dessas determinâncias. A mesma função, né, para o desemprego, vadiagem, pecado, que tinha uma outra vertente, que é essa de um caráter mais religioso, e como que isso vai impactando a sociedade baseado nas suas experiências, tanto sociais, relacionais e da cultura religiosa hegemônica que tem nos determinados espaços sociais e determinadas sociedades. Pensando, inclusive, né, assim, trouxe algumas características muito específicas da tradução do que se tratava a pessoa que está em situação de vulnerabilidade no cristianismo, né, e isso a gente utiliza o livro, né, da Bíblia para poder ilustrar, e a gente faz um filtro onde se aparecem todas as pessoas que estavam em situação que a colocava como no tempo e espaço, como em situação de vulnerabilidade. E do outro lado nós trabalhamos aí com práticas, né, da cultura religiosa da Índia e do islamismo, e que viviam processos, né, específicos também nas relações com esses sujeitos. A particularidade entre essas três que nós trabalhamos mais especificamente, que na cultura indiana, né, esse sujeito ele é tido como um sujeito que se abdica de todos os seus processos, todos os seus prazeres, para poder alcançar uma dimensão espiritual. Né? No islamismo, a gente identifica que esses sujeitos, eles são sujeitos passíveis de receber a caridade e a misericórdia daqueles que detêm dinheiro. Né? Então, assim, a única referência que se faz é a prática da caridade aos vulneráveis. E na cultura judaico-cristã, né, no cristianismo aí também, a gente vê já um certo movimento de demonização desse sujeito, de desvalorização desse sujeito enquanto pessoa, e mais uma ascensão no campo religioso, que aí seria a falta mesmo, né, do seu temor aos processos, à ação. Eu estou falando um pouco mais rápido porque eu estou acompanhando meu tempo aqui. Então nós trouxemos para esse formato uma experiência de Belo Horizonte, né, assim, essa análise geral até a data que nós iniciamos a investigação, que foi em junho do ano de 2018. Nós tínhamos 6.177 pessoas em situação de rua, das quais, né, 89 masculinas e 10% aí femininas, onde quase 3.600 estavam localizadas na Centro-Sul. Esse ponto é importante para a gente perceber. E hoje, né, depois desse período, uma atualização dos benefícios: 6.241 pessoas cadastradas, 6.936 hoje, no mês de referência que nós extraímos, foi em abril. Então nós tivemos aí um acréscimo, né, de aproximadamente 600 pessoas, quase 700 pessoas. O que atravessou o nosso discurso? Né? Os conceitos de gênero, de relações sociais de sexo, as dificuldades do processo de subjetivação, atravessados por essa lógica, né,
que segrega, que é capitalista, que é adultera. Esse sujeito não tinha elementos que poderiam, inclusive, possibilitar a continuidade das ações dele no campo de interação, né, das classes e das vivências, né, dentro dos espaços, questões de gênero que foram identificadas fortemente, né, e não apenas de gênero enquanto identidade de gênero, mas questões que atravessavam as relações de gênero masculino e feminino, sobre a transição do que está caracterizado de maneira social hegemônica para o masculino e o que está determinado aí para o feminino. E essas questões, elas permeavam as nossas vivências, considerando a peculiaridade de ser mulher e estar em situação de rua. Então, quando a gente vai, avaliar os dados que foram extraídos através das investigações, dos questionários e das entrevistas, a gente percebe que na categoria mulher e violência, gêneros e representações sociais, a gente tem essa diversidade de informações, Então nós temos sujeitos que se identificam enquanto mulheres cisgêneros, outras transgêneros, outras não se localizam no campo de uma identidade de gênero, mas elas dizem de elementos exclusivos da percepção social delas enquanto sujeitos que vivem, Então eles trabalham, atuam, desenvolvem suas relações afetivas, aí ainda que sejam eventualmente homoafetivas ou heteroafetivas. Essas mulheres, elas se colocavam numa posição em que gênero para elas precisavam ser dimensionado, porque ora elas utilizavam características muito peculiares ao campo do masculino, dessa força vital, dessa virilidade no trato, dessa hostilidade, que inclusive essas características, elas são muito peculiares do tratamento que a rua faz com que esse sujeito se incorpore para lidar com com todas essas iniquidades, Então, assim, percebíamos isso. As relações sociais de sexo, que estavam muito próximas dessa discussão de gênero, todo esse paradoxo que nós estávamos dizendo, e esse não lugar, que eu não tá para o masculino e para o feminino, e essas vivências, elas eram colocadas de maneira o tempo todo a nos questionar sobre os processos dos quais nós precisávamos ali se haver com eles. As expressões afetivas, psíquicas, subjetivas, estéticas, elas não estão enrijecidas nesse binômio masculino e feminino. Foi o que eu disse, e essa ilustração desse depoimento dessa usuária, ela traz isso para a gente, Ela coloca que ela tem uma posição heterossexual, mais à frente a gente vai ver que ela se descaracteriza dessas categorias, e retorna à discussão que a gente está dizendo desse binômio masculino-feminino. Essas pequenas nuances que eventualmente se parecem um pouco confusas para a gente, tem uma dimensão de clareza para essas usuárias. Na categoria, então, a gente está traduzindo aí gênero não binários, nós trouxemos 10% aproximadamente. Mulheres travestigêneras, que é um conceito que está sendo traduzido hoje na comunidade LGBT para dizer de travestis, transgêneros, transexuais. Então elas têm utilizado esse conceito do T com essa roupagem para não ter que ficar afirmando conceitos, mulheres travestis, transexuais, transgêneros. E aí 77% de mulheres cisgênero. Na categoria ocupação e violência, nós tivemos em torno de 23%, que atuam, que trabalham de fato ali com a coleta de materiais recicláveis, que é uma das atividades mais potentes no campo das pessoas em situação de rua, inclusive através de coletivos, de associações, nós temos o fomento dessa atividade em Belo Horizonte, principalmente, como em outros grandes centros urbanos. 18% relata que executa a função de mendicância. Ela não nomeia nenhum tipo de atividade, não tem muita implicação com a própria posição diante de uma atividade laboral, E as outras têm aí, faxineiros, profissionais do sexo, guarda-carros, limpeza, desempregadas, curiosamente,
e não exercem atividades. Essas duas, a categoria de desempregados e não exercem atividades, elas têm uma implicação muito curiosa para a gente, porque as pessoas que afirmam estar desempregadas, elas também não exercem nenhuma atividade naquele momento, só que elas não representam, né, uma posição aí de uma desfunção, né? Ou seja, elas estão à espera, numa expectativa de que a qualquer momento elas podem assumir uma atividade, uma faxina, ou um cuidar de carro, ou uma tarefa nesse sentido. E o que a gente percebe com a ocupação é de que ela permeia essas relações laborais, né, e sociais das mulheres em situação de rua, e traduzem também uma nova marca da relação de poder, né, e da discussão de gênero, porque eventualmente elas perdem os seus postos de atividade para homens mais agressivos dentro da abordagem de oferta do serviço, de convencimento com o cliente, né? Vamos pensar a cuidador de carros ou lavar carros, né? E aí elas concorrem com outras situações um pouco mais complexas, né? E uma, né, diz da situação de exploração sexual. Aqui é o retrato do hipercentro de Belo Horizonte, onde a gente, né, consegue visualmente ver o circuito da Avenida do Contorno e quais são os complexos que nós trouxemos, né? Nós trabalhamos com os recortes específicos de territorialidade que traduziam para nós o que elas trouxeram nas suas investigações. Então, uma diz de claro, assim, não tem lugar certo por medo de espancamento. Ou seja, Belo Horizonte é uma cidade que oferta insegurança social para as pessoas que estão expostas na rua. Esse é um discurso traduzido para nós de diversas formas. E aí tem um relato que ela diz, né, inclusive, da posição que ela tem em relação a assumir uma posição tanto afetiva quanto territorial, né, e a gente vai avançando um pouco para dizer da região do Barro Preto, na Praça da Estação, que fica ali entre a Avenida dos Andradas e a Rua Sapucaí, aquele percurso até o viaduto, né, da Floresta, e o viaduto Assis Chateaubriand, que pega ali uma parte do Parque Municipal. A área hospitalar, que permeia desde a Alameda Ezequiel Dias até o final da Avenida Brasil, e subindo ali, pegando um pouco dos entornos da Contorno, lá no Hospital Life Center. A região da Savassi, que atravessa Savassi, Funcionários, Lourdes, a Praça da Liberdade, um pouco a Igreja da Boa Viagem, a Igreja de Lourdes, né? E um território que a gente chama de Complexo Lagoinha, ou a linha Centro 4, que permeia aí o intercruzamento de 4 regionais, a Centro-Sul, Leste, Nordeste e Noroeste. Esse espaço é um espaço bem peculiar no aspecto dos processos de violência, e nós vamos dizer dele logo em seguida. Todas as mulheres retratam e declaram que em algum momento sofreram violência dos seus companheiros. 68% permaneciam com seus companheiros, ainda que nas relações de violência. Outras, e aí as mulheres cisgênero, elas escolhem sofrer violência de um único parceiro a estar à mercê das ruas. Isso é um depoimento de uma das mulheres, e é drástico entender e perceber que ela estava dizendo de uma situação muito delicada, no sentido de fato de ter que se assujeitar a um sujeito violento do que estar à exposição de qualquer outro sem ter esse certo tutor, né, ou esse curador. As mulheres transgêneros, elas trazem, né, uma relação de que elas não se assujeitam à violência. Elas sofrem a violência, mas elas vão lá e se organizam e agridem esse agressor, e elas não se posicionam numa função subordinada passiva, né? Por mais que a gente perceba que o Brasil é o país que mais se matam, né, populações LGBT, é o país que mais se mata travestis, transexuais e transgêneros do mundo, né? Isso foi a última estatística buscada agora pela ANTRA, que é a Associação Nacional, né, das Travestis. E aí a ONU, que é um grande definidor para a gente, né, o conceito de violência, que legislou sobre o Brasil aí, né, desde 2006 com a legislação, com a lei 11.340, com a Maria da Penha.
E aí trabalhar o conceito de violência, né, que é todo esse ímpeto, né, esse violentarem, entrar e impetrarem sobre o outro, né. A violência dos companheiros, que tem essa característica, né, assim, esse aqui é um relato de uma dessas pessoas, ela faz um discurso muito interessante, eu acho que valeria a pena nós lermos. Ai, um beijo, um abraço, meu marido, risos. Eu fico feliz por ele estar do meu lado agora. Ter uma companhia faz bem, esquece as coisas ruins. Ter uma pessoa que só te faz bem, tanto para aquela coisa ruim, entendeu? Ter um parceiro. Hoje, parceiro. É estando na rua, não é mais no meu caso. Na rua é uma forma de proteção. Companhia má, às vezes proteção. Também começou a ser desconfiança. Começou sendo uma proteção, companhia. Depois dessa companhia começou a ser desconfiança, agressor. Você tem amigas que escolhem estar com alguém, com parceiros, para não sofrer violência. Tipo, conheço vários que escolhem ficar com homem no lugar, uma semana, vê que não é gente boa, mete o pé na bunda e vai pulando, pulando, até chegar a pessoa gente boa e procurar as pessoas, ficar com ela. D, que é uma das entrevistadas, pessoa que está em situação de rua, ora homossexual, porque é um, ora mulher, porque é uma, ora homem, porque é um. Você entende? Ela é 3 em 1. Ela se nomeia e ela utiliza-se na terceira pessoa para falar dela. Então, né, a gente... pessoas que estão em situação de rua, vou falar, eu já vivi. Só posso falar de homossexual, porque eu sou um. Eu só posso falar porque eu sou uma. Eu só posso falar porque eu sou um. Você entendeu? Eu sou 3 em 1. Ela quis dizer, então, aí, dessa transitoriedade da relação, né, que ela tem com o gênero versus a violência caracterizada por gênero. Então, isso é uma discussão muito ampliada. Nós trouxemos ela aqui de uma forma bem mais discreta. A identidade e violência institucional, né? E aí a gente vem trazendo uma série de fatores que são relevantes no processo da compreensão da violência institucional. Eu diferencio bem mulheres de trans. A gente está falando de uma transgênera preta em transição para a identidade feminina. E aí, assim, ela tem uma clareza quanto à raça, etnia, a própria identidade de gênero. Ela se coloca no lugar, né, que não da mulher, mas do feminino. Né? Ela caracteriza essa coisa assim, gênero masculino e feminino. Não sou feminino, mas eu não sou homem, porque eu ajo, eu me comporto, eu tenho... Então, assim, traduções do feminino. Então, existe isso dessa combinação da identidade. Né? E os processos de exclusão e violência institucionais que deslegitimam aí, né, o processo afirmativo de buscar essas representações para suas próprias identidades. Muitas vezes, unidades de atendimentos, equipamentos e serviços não estão habilitados ou qualificados para fazer a acolhida da população travestigêneres, né, população LGBT de uma forma geral, populações em situação de rua que buscam serviços, né, ainda mesmo sendo mulheres cisgêneros, elas não têm, né, uma relação amistosa, não tem uma relação que eventualmente utilizam de violações, não faz uso do nome social, do direito ao nome social. Né? Então, esses eventos todos eles traduzem para a gente que a violência feminina, né, a violência institucional, ela atua diretamente na construção identitária desses sujeitos. E aí, baseado nessas categorias que nós fizemos, né, nós tivemos aí algumas considerações, que é a implicação no pensamento sobre o processo de violência contra si. Ou seja, essas mulheres começam a se questionar que violência não é exclusivamente ser agredida fisicamente. Né? Existem outros processos e aí elas vão começando a mensurar essas instâncias do psicológico, do afetivo, do patrimonial, da própria circulação, né, do território. E as formas de ressignificar esses processos traduzem em autoproteção, né? Inclusive a circulação dentro desses territórios que nós colocamos como sendo territórios de maior vulnerabilidade e eventualmente de menor vulnerabilidade, que ofertam maiores proteções e outros não.
Uma posição autocrítica a partir das reflexões trazidas por essa investigação. Durante as entrevistas, nós conseguimos fazer com que essas mulheres se interrogassem, sabe? E eventualmente elas se silenciavam, porque elas percebiam que a posição que elas se encontravam não eram posições confortáveis, eram posições de assujeitamento de violências, né? Então isso produziu para elas uma reflexão ativa, né, diante desse panorama da própria violência e de parar para dizer da violência, né? O paradoxo do trabalho e da ausência dele versus mendicância, e aquela categoria exerce alguma atividade, está atualmente desempregado, né? Isso ainda não está internalizado, assim, as representações de trabalho ainda é algo do campo, né, de um horizonte futuro, de um horizonte próximo. Hoje eu não estou fazendo nada, mas eu não estou desempregada. Ou seja, a pessoa ainda que não exerce, ela não tem, as suas representações não se ancoraram ali, não tiveram seu processo de objetivação para dizer que é um sujeito que de fato é que compõe uma categoria de classe social, de desempregado, né? A perpetuação sobre o patriarcado estrutural está claramente marcada em todos os campos de categorias que nós discutimos, contrapondo aí com esse fortalecimento das estratégias de políticas públicas afirmativas, né, que nós temos empenhado esforços para trazer diversos debates, ações, atuações, inclusive trazendo, né, provocando aí proposições de saberes e autonomias, garantindo seguranças tanto socioassistenciais quanto segurança pública, né, o campo da segurança física desse sujeito e tudo. Então esses elementos também, né, assim, o questionamento do binômio masculino e feminino e o autonomear, porque isso está claro para a gente também nessa entrevista, de que esse lugar do masculino e feminino para a população de rua tem um outro significado, né? Então, assim, há uma desconstrução binária do masculino e feminino, né? Ainda que não sejam de mulheres travestigêneros, ainda que nós estejamos dizendo de mulheres cisgênero, elas se posicionam com uma força vital, com tônus vital, com uma capacidade de executar e de traduzir vitalidade que, dentro de uma sociedade patriarcal normativa hegemônica, está para o masculino, né? Então, assim, o que nós entendemos é que essa categoria ela está desconstruindo posições e, ao mesmo tempo, reconstruindo e ressignificando um novo lugar, que é dessa desconstrução binária. As diversidades, né, das representações que elas vivenciam, seja afetiva, social, transacional, estão em constante movimento. Então as representações sociais em movimento é um elemento permanente que circunda, né, a dinâmica das mulheres em situação de rua. Produzem em si e aos outros formas de lidarem com seu sofrimento e com estratégias de proteção. Então, muitas vezes elas têm essa associação com a solidariedade, com a própria relação de fraternidade, com a construção afetiva e como intervir. Elas ocupam espaços importantes no dizer de si para outros, né, e ao mesmo tempo na acolhida com outros. Formam uma consciência de si da maneira como estavam e como podem, a partir da pressão por inferência, se constituírem no mundo. Então, a ancoragem, a objetivação e essas novas ressignificações que foram provocadas, pelo menos para esse recorte populacional, nós identificamos que foi efetivo durante o processo, e isso pôde instrumentalizar, inclusive, técnicas metodológicas de abordagens e execução de novas políticas públicas ou execução de novas metodologias dentro do serviço especializado em abordagem social. Essas foram as referências às quais nós utilizamos aqui no texto, né? As referências ampliadas, elas estão na literatura, né? Na dissertação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir desculpa pelo estender do tempo, homenagear exclusivamente essas muitas mulheres e suas trajetórias expressas aqui e nas suas reticências, porque isso aqui não traduz todas as experiências. Eu dedico esse trabalho, né, com toda a potência, poder e esperança, dedico aos meus pais e ao meu amado companheiro, marido, Luiz Temponi. Tem duas questões importantes a serem corrigidas. Na página 70, o termo desorientação binária. Nós optamos por trabalhar com a desconstrução binária, inclusive considerando, né, que
já saiu da categoria, né, de desordem, de patologia, né, as identidades, a orientação sexual e agora mais recente a questão da identidade travesti gêneros, né, também. E a categoria Ocupação e a Violência, na página 84, retirar a informação 13.6, que informa não exercer nenhum tipo de atividade, porque, na verdade, o percentil dessa informação é de 22.7. Ok? Eu gostaria muito de agradecer e tenham todos uma boa atividade. Estou aqui agora aguardando para o processo de análise e avaliação.